As maiores construções da Bíblia que deixam os cientistas sem palavras. Você já parou para pensar que algumas das maiores obras da engenharia da antiguidade não foram feitas por civilizações com tecnologia avançada, mas por homens comuns, guiados apenas por fé? E se eu te dissesse que há construções descritas na Bíblia que desafiam a lógica da ciência moderna, intrigam engenheiros e arqueólogos do mundo inteiro? E mesmo assim foram feitas, segundo os relatos, por pessoas que sequer tinham ferramentas básicas? Hoje, iniciamos uma jornada pelas maiores construções da Bíblia, obras tão colossais, tão impressionantes, que deixam até os cientistas sem palavras. E vamos começar com uma das mais conhecidas, mas também mais enigmáticas de todas, a Arca de Noé. A história da Arca de Noé é um dos relatos mais icônicos das Escrituras. Um mundo corrompido pela maldade, uma sociedade mergulhada em violência, egoísmo e impureza. E no meio disso, um homem, Noé. A Bíblia diz que Deus, ao ver a corrupção da humanidade, decide purificar a terra por meio de um dilúvio universal, mas antes escolhe preservar a criação através de um projeto ousado, construir uma arca. E entrega esse projeto nas mãos de um único homem. Agora pense comigo, como seria receber a ordem de construir o maior navio da história até aquele momento? Sem nenhum conhecimento de engenharia naval, sem serras elétricas, sem guindastes, sem ajuda especializada? A arca descrita na Bíblia teria cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Algo próximo ao tamanho de um navio cargueiro moderno. Uma estrutura colossal, feita com madeira de gopher, selada com betume por dentro e por fora. 3 andares, diversos compartimentos. Um verdadeiro santuário flutuante. Décadas se passaram enquanto Noé cortava madeira, fazia encaixes, selava fendas, organizava espaços, e tudo isso sem apoio popular. Enquanto ele construía, os outros zombavam. Diziam que ele era louco, que estava desperdiçando sua vida. Mas ele prosseguia, porque acreditava. E aqui está o ponto que mais chama a atenção da ciência. As proporções da arca descritas no livro de Gênesis são incrivelmente estáveis. Simulações modernas feitas por engenheiros da Coreia do Sul mostraram que as medidas bíblicas garantiriam à embarcação uma estabilidade ideal para enfrentar ondas gigantes em mar aberto. Mesmo sem ter formato de navegação, ela flutuaria com segurança. Como um homem do passado, sem referências técnicas, teria acesso a essas proporções? Seria pura coincidência? Ou um projeto divino detalhado? E tem mais. Ao longo dos últimos séculos, diversas expedições arqueológicas buscaram vestígios da arca no Monte Ararat, na Turquia, o local mencionado como o ponto onde a arca repousou após o dilúvio. Em 1959, um piloto turco registrou uma formação peculiar nas encostas do monte, algo que lembrava o casco de um navio. Desde então, dezenas de cientistas, aventureiros e teólogos tentaram chegar até o local. Alguns afirmam ter encontrado pedaços de madeira fossilizada, outros, formações geométricas não naturais. E há relatos de estacas de ancoragem gigantescas enfiadas na rocha. Além disso, tradições orais de povos da região que jamais leram a Bíblia relatam uma grande inundação ancestral e um barco que repousou nas montanhas após a tragédia. Como explicar essas semelhanças culturais tão distantes e isoladas? Mas a ciência permanece dividida. Muitos dizem que são apenas coincidências geológicas. Outros creem que são vestígios reais. O debate continua. E a fé permanece firme. A verdade é que, independente das provas materiais, a arca representa mais do que madeira e betume. Ela simboliza algo muito maior: obediência em meio ao caos, esperança em meio ao julgamento, salvação quando tudo parece perdido. Noé não apenas construiu um barco, ele construiu uma ponte entre o antigo mundo e o novo, entre a destruição e a promessa. Enquanto todos viviam como se nada fosse acontecer, ele construía todos os dias aquilo que seria o único refúgio da terra. E essa construção fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes deixamos de construir algo importante em nossa vida?
um propósito, uma família, um sonho, só porque as pessoas ao nosso redor não acreditam? Quantas vezes abandonamos um projeto por causa das críticas, do cansaço, da solidão? Noé enfrentou tudo isso e, mesmo assim, obedeceu. Ele não viu a chuva, mas construiu como se ela já estivesse caindo. Ele não ouviu os trovões, mas viveu como se já estivesse no meio do dilúvio. Imagine o cenário: um céu limpo, nenhum sinal de tempestade, mas um homem solitário, batendo madeira, pregando tábuas, reunindo animais. A cidade o observava. Alguns riam, outros o insultavam, e talvez até os seus próprios familiares duvidassem. Mas ele continuou, porque a obediência dele não dependia do clima, dependia da fé. Agora pense comigo, você está construindo sua vida com base em quê? Na fé ou no medo? Na promessa ou na dúvida? A arca nos lembra que quem obedece antes da tempestade é quem sobrevive depois dela. E se a história de Noé for mais do que um conto? E se houver, de fato, vestígios reais no Monte Ararat? E se os relatos de uma grande inundação, presentes em dezenas de culturas antigas ao redor do mundo, forem ecos de um mesmo evento original? A ciência tenta explicar. A arqueologia procura sinais. Mas a fé já entendeu. Onde a razão termina, a confiança começa. E se você crê que há algo maior por trás dessa história, comente agora: eu escolho obedecer, mesmo quando ninguém acredita. E se você quer continuar essa jornada com a gente por outras construções bíblicas tão impactantes quanto essa, inscreva-se agora no canal. Porque no próximo bloco vamos visitar uma cidade cercada por muralhas tão espessas que pareciam intransponíveis, mas que caíram, não por causa de explosivos, não por máquinas de guerra, mas por algo que a ciência não pode medir: fé. Imagine estar diante de uma cidade fortificada, com muralhas tão espessas e altas que nenhum exército ousava sequer sonhar em ultrapassá-las. Uma cidade imponente, protegida por estruturas que pareciam intransponíveis. Essa era Jericó, a cidade que, segundo a Bíblia, caiu não por armas de guerra, mas por fé. E é exatamente isso que torna essa construção tão intrigante. Como uma fortaleza considerada inexpugnável, desmoronou apenas ao som de trombetas e gritos? Estaria a ciência diante de um milagre? Ou de um evento natural com timing divino? Jericó é uma das cidades mais antigas da história da humanidade. Localizada no Vale do Jordão, era um ponto estratégico de passagem para quem desejava entrar em Canaã. As Escrituras descrevem Jericó como uma cidade de muralhas gigantescas, construídas para resistir a qualquer ataque. Os israelitas, liderados por Josué, sabiam que conquistar Jericó era essencial para tomarem posse da terra prometida. Mas Deus não lhes deu um plano militar convencional. Ele não mandou construir arietes nem preparar catapultas. O que Deus pediu foi obediência e silêncio. Durante 6 dias, o exército de Israel deveria marchar ao redor da cidade, uma vez por dia, em silêncio absoluto. No 7º dia, dariam 7 voltas e, ao final, tocariam trombetas e gritariam em uníssono. E então, algo inacreditável aconteceu. As muralhas caíram. Agora pare por um instante e reflita: como isso é possível? Como uma construção maciça, feita para resistir a ataques brutais, simplesmente ruiu com som e fé. A ciência tentou explicar. Ao longo do século XX, arqueólogos como Kathleen Kenyon escavaram a antiga Jericó. Eles encontraram vestígios de enormes muralhas, algumas com até 9 metros de altura e 2 metros de espessura. E o mais impressionante, ruínas que indicavam que as paredes colapsaram de forma abrupta, como se tivessem sido empurradas de dentro para fora. Essa descoberta é surpreendente porque desafia o senso comum. Normalmente, quando uma cidade é conquistada, os muros são derrubados de fora para dentro. Mas, em Jericó, o que os arqueólogos encontraram foi o oposto. Alguns estudiosos sugerem que um terremoto pode ter ocorrido exatamente naquele momento. E é verdade. Jericó está situada sobre uma falha sísmica. Mas, mesmo assim, há perguntas que permanecem sem resposta. Como Josué e os israelitas poderiam prever o momento exato de um terremoto?
Como poderiam sincronizar 7 voltas e um grito final com a ocorrência de um abalo sísmico? E se, por um momento, tirássemos os olhos da lógica e deixássemos espaço para a fé? E se o que aconteceu ali foi justamente a intervenção divina que a Bíblia descreve, um ato sobrenatural, um milagre em resposta à obediência? A verdade é que Jericó nos ensina mais do que história ou arqueologia. Ela nos ensina princípios eternos, porque Jericó não é só uma cidade do passado. Ela representa nossos desafios do presente, representa os muros invisíveis que enfrentamos diariamente. Quantas muralhas existem hoje na sua vida? Quantas Jericós estão te impedindo de entrar na terra que Deus prometeu para você? Talvez seja um medo antigo, um trauma que você nunca superou, um pecado que parece te aprisionar, um relacionamento quebrado, uma ansiedade constante, uma dúvida paralisante. Todos nós temos nossas muralhas e muitas vezes tentamos derrubá-las na força do braço, quando o que Deus quer é apenas nossa obediência. O povo de Israel não venceu Jericó pela força, venceu pela confiança em Deus. Eles caminharam em silêncio, obedeceram sem questionar e creram no impossível. Cada passo em torno da cidade era um passo de fé. Cada volta era uma declaração de que a vitória viria do céu, não da espada. E pense comigo, quantas vezes você já parou no meio da caminhada porque não viu sinal de mudança? Quantas vezes desistiu no 5º ou 6º dia, sem saber que a queda das muralhas viria no 7º? Jericó caiu quando o povo obedeceu, mesmo sem entender. Quando eles creram, mesmo sem ver sinal de mudança. Quando eles marcharam, mesmo sendo alvo de risos dos que estavam do outro lado das muralhas. A obediência em silêncio foi o instrumento do milagre, porque fé não é barulho, fé é constância, fé é disciplina, fé é caminhar quando não se ouve nada, é confiar quando Deus ainda não falou, é continuar marchando mesmo quando tudo em volta diz para parar. E a história continua viva. As ruínas de Jericó ainda estão lá, testemunhas de um evento que a ciência tenta entender, mas que a fé já compreendeu. O mais curioso, a Bíblia não menciona que o povo de Israel encostou em uma única pedra. As muralhas não foram escaladas, nem perfuradas, elas simplesmente caíram. E quando isso aconteceu, o povo avançou, não pela força, mas pela promessa. E você? Está esperando o muro cair para crer? Ou vai crer antes que ele caia? Jericó nos ensina que o segredo não está no grito, mas na fidelidade que antecede o grito. Que a vitória não começa no toque das trombetas, mas nos 6 dias de silêncio e perseverança. Essa história é sobre um povo que acreditou antes de ver, e por isso viu o que poucos testemunham, o impossível se tornar realidade. Se essa história falou ao seu coração, comente agora. Eu vou dar minhas voltas, mesmo em silêncio. E se você quer continuar essa jornada com a gente pelas maiores construções da Bíblia, prepare-se, porque no próximo bloco vamos conhecer a construção mais luxuosa da história de Israel. Um edifício onde até as paredes eram revestidas de ouro puro, um templo onde Deus desceu com fogo do céu e uma nuvem o encheu por completo. Estamos falando do Templo de Salomão, e você não vai querer perder. Imagine um edifício tão majestoso que, ao ser iluminado pela luz do sol, refletia um brilho dourado que podia ser visto de longe. Um lugar sagrado, construído para abrigar a presença de Deus, onde cada detalhe carregava um simbolismo profundo. Essa era a missão de Salomão, erguer a casa do Senhor. E o que ele construiu entrou para a história como uma das obras mais impressionantes já vistas, o Templo de Salomão. Mas como esse templo foi feito? O que a Bíblia revela sobre sua construção? E o que os arqueólogos têm a dizer sobre ele? Prepare-se para mergulhar na terceira grande construção bíblica que deixa até os cientistas sem explicação. Tudo começa com um desejo. Davi, rei de Israel, queria construir uma casa para Deus, mas o Senhor disse que não seria ele o responsável, e sim seu filho Salomão. E assim, quando Salomão assumiu o trono, recebeu também a missão sagrada de construir o templo,
A localização não foi escolhida por acaso, o Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque, um local carregado de história, fé e sacrifício. Ali Salomão começou a obra que levaria 7 anos para ser concluída. As instruções eram claras e detalhadas. O templo teria cerca de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura. O que chama a atenção, no entanto, não é apenas o tamanho, mas os materiais usados e a forma como tudo foi feito. As pedras foram talhadas previamente, de modo que nenhum som de martelo ou ferramenta fosse ouvido no local da construção. Tudo deveria ser feito com reverência. O interior foi todo revestido de ouro puro. As paredes receberam entalhes com querubins, palmeiras e flores. Os móveis, como o altar e os candelabros, também eram de ouro. O Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo, abrigava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, e ainda assim sob rígidas condições. Ele precisava estar em santidade total, pois a presença de Deus era tão intensa que qualquer pecado poderia ser fatal. Agora pense comigo, de onde veio tanto ouro? Como Israel, uma nação jovem e de recursos limitados, conseguiu reunir tanto material nobre? A Bíblia nos diz que Salomão fez alianças com reis vizinhos, como Hirão, de Tiro, que enviou madeira de cedro e artesãos qualificados. Além disso, houve grandes tributos e ofertas de todo o povo. A organização do projeto era tão estratégica que havia milhares de trabalhadores envolvidos, mais de 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedras e 3.600 supervisores. Era uma verdadeira operação de engenharia e logística para a época. O resultado foi um templo cuja beleza e santidade causaram admiração em todo o mundo antigo. Reis e rainhas viajavam longas distâncias, apenas para ver com os próprios olhos aquela maravilha. A rainha de Sabá, por exemplo, ficou sem fôlego ao contemplar não só o templo, mas também a sabedoria de Salomão. Mas o que os arqueólogos dizem sobre esse templo? Há evidências de sua existência? A resposta é complexa. O local exato onde o templo foi construído, o Monte do Templo, ainda existe em Jerusalém. Porém, por questões políticas e religiosas, escavações profundas não são permitidas ali. Isso torna difícil encontrar provas diretas da estrutura original. Mesmo assim, vestígios de construções da época de Salomão foram encontrados em outras partes de Israel, como fortalezas, muros e edifícios administrativos, o que comprova o nível de desenvolvimento arquitetônico do reino naquela época. Além disso, documentos históricos de povos vizinhos mencionam a fama e a riqueza de Salomão. Isso reforça o relato bíblico de que seu reinado foi marcado por um grande avanço cultural, econômico e construtivo. Mas o mais impressionante não foi a riqueza do templo. Foi o que aconteceu no dia de sua consagração. A Bíblia relata que, ao final da obra, Salomão reuniu todo o povo de Israel. Trouxeram a Arca da Aliança e a colocaram no Santo dos Santos. Então Salomão orou diante de todos, pedindo que Deus habitasse naquele lugar. E algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem encheu o templo. A glória de Deus se manifestou de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. O fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios no altar. Era o sinal de que Deus aceitava aquela casa como seu santuário. Imagine a cena, o céu se abrindo, uma nuvem densa descendo, o povo caindo de joelhos, em reverência e temor. Um templo que não era apenas belo por fora, mas habitado por Deus por dentro. E aqui está a grande lição. Não importa o quanto algo é bonito externamente, se Deus não está presente, de nada vale. Salomão construiu uma casa que encantava os olhos, mas seu verdadeiro valor vinha da presença de Deus. Essa construção fala diretamente com a gente hoje. Muitos querem edificar coisas grandiosas, carreiras, empresas, reputações, mas o que adianta tudo isso se o Espírito de Deus não habita ali? A verdadeira glória não está nas paredes de ouro, está na presença. E você? O que tem construído? Uma vida cheia de aparência ou uma casa espiritual onde Deus tem liberdade para habitar?
Se você deseja que Deus entre no templo da sua vida, comente agora: Senhor, habita em mim. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite e se inscreva no canal. Ainda temos mais uma construção bíblica impactante para explorar. Uma torre que buscava tocar o céu, mas que resultou na maior confusão da história da humanidade. No próximo bloco, a Torre de Babel, o símbolo da arrogância humana que Deus fez ruir. Imagine um tempo em que toda a humanidade falava uma única língua. Não havia barreiras de comunicação nem fronteiras culturais. Um povo unido, com um propósito em comum: construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Um feito grandioso, fruto da colaboração e da ambição humanas. Mas essa mesma ambição foi o motivo da ruína. Essa é a história da Torre de Babel, uma das construções mais emblemáticas e misteriosas de toda a Bíblia. Segundo o livro de Gênesis, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar e a povoar a terra. Em certo momento, decidiram se estabelecer na planície de Sinear, onde hoje seria a região da Mesopotâmia. Foi ali que surgiu a ideia: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A proposta parecia simples: unir forças, centralizar o poder, deixar uma marca na história. Mas o desejo por glória pessoal e independência de Deus foi o que despertou sua intervenção. A construção avançava rapidamente. Eles usavam tijolos cozidos no fogo e betume como argamassa, uma inovação para a época. A torre crescia em altura, mas também em orgulho. O povo acreditava que poderia chegar ao céu com as próprias mãos, sem precisar de Deus. Foi então que Deus desceu para observar a obra dos homens e, ao ver sua arrogância, tomou uma decisão drástica: confundiu as línguas. De uma hora para outra, as pessoas não conseguiam mais se entender. A comunicação foi quebrada. O caos tomou conta do canteiro de obras. A construção parou. A unidade se desfez. E os povos foram dispersos por toda a terra. Agora pense comigo. O que isso nos ensina? A Torre de Babel representa a tentativa humana de alcançar o divino sem Deus. É o símbolo da autossuficiência, da vaidade e da rebelião contra o Criador. E é justamente por isso que ela continua tão atual. Quantas vezes tentamos construir nossa própria torre? Quantas vezes buscamos reconhecimento, fama ou controle, sem nos importar com a vontade de Deus? A história da Torre de Babel é mais do que um relato antigo. É um espelho da nossa sociedade moderna. Vivemos tempos de grandes construções tecnológicas, financeiras, intelectuais. Mas será que estamos fazendo isso com humildade? Ou estamos repetindo o mesmo erro dos antigos construtores de Babel? A arqueologia, por sua vez, tenta decifrar esse enigma. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em uma zigurate, um tipo de templo em forma de pirâmide escalonada, comum na antiga Mesopotâmia. A mais famosa delas era Etemenanque, uma estrutura dedicada ao deus Marduk, localizada na Babilônia. Essa construção, de proporções colossais, era conhecida como a casa que liga o céu e a terra. Inscrições antigas fazem referência a essa zigurate. Relatos de viajantes e registros cuneiforme apontam que a torre possuía 7 níveis e atingia até 90 metros de altura, algo impressionante para a época. Alguns acreditam que essa tenha sido a inspiração direta para o relato bíblico. Mas, mais do que saber onde ela estava ou como era sua estrutura, a pergunta mais importante continua sendo: o que aprendemos com ela? Deus não destruiu a torre com fogo ou terremoto. Ele destruiu a base mais frágil de todas, a comunicação. Ao confundir as línguas, ele revelou uma verdade poderosa: sem entendimento, não há progresso. Sem unidade, não há realização. E isso vale para famílias, igrejas, empresas, nações. Quando não conseguimos mais nos comunicar, tudo desmorona. Essa construção nos lembra que a verdadeira edificação precisa de mais do que tijolos e técnicas. Ela precisa de propósito alinhado com a vontade de Deus. Quando o objetivo é a glória própria, a torre pode até subir, mas não se sustenta.
A Torre de Babel também marca um ponto decisivo na narrativa bíblica. É a origem da diversidade de línguas e culturas no mundo. Foi o momento em que Deus espalhou os povos pela terra, estabelecendo as bases para a pluralidade que conhecemos hoje. Mas até nisso vemos graça. Porque se em Babel houve divisão, em Pentecostes houve reconciliação. No livro de Atos, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em várias línguas, cada povo ouvindo a mensagem do Evangelho em sua própria língua. Onde antes havia confusão, agora havia entendimento. Isso mostra que, mesmo após Babel, Deus continuou escrevendo sua história com amor e redenção. E agora, eu te pergunto, o que você tem construído? Uma torre para si mesmo ou um altar para Deus? Se tudo o que você edifica é baseado no orgulho, mais cedo ou mais tarde, a base vai ruir. Mas se você constrói com humildade, temor e obediência, até o que parece pequeno se torna eterno. O mundo moderno nos incentiva a fazer nosso nome conhecido, a deixar um legado humano, a provar nossa capacidade. Mas a Bíblia nos convida a algo diferente. Construir para a glória de Deus. Não importa se a torre é alta, se o prédio é famoso ou se o currículo é impressionante. O que importa é se Deus está no centro. A torre deles foi interrompida por orgulho, mas a sua pode ser edificada por fé. Se você deseja que Deus seja o fundamento da sua vida, comente agora. Senhor, eu quero edificar contigo. E se esse vídeo te tocou, se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem. Curta, comente, envie para alguém. Lembre-se, as maiores construções não são as que tocam o céu com pedras, mas as que tocam o coração de Deus com fé e obediência. Esse foi o último bloco da nossa jornada pelas construções que desafiam a ciência e revelam o poder do divino. Mas a sua jornada não precisa parar aqui. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra mais histórias bíblicas impressionantes que vão transformar a sua fé, sua visão e sua vida. Nos vemos lá. Que Deus te abençoe.